José Maria Sá de Queiroz nasceu em Portugal em novembro de 1845. Seus pais, um brasileiro e uma portuguesa, casaram-se 4 anos após seu nascimento. Isso fez com que eles escondessem essa por muito tempo. Ele passou sua infância e adolescência longe da família. Foi criado por uma ama e depois por seus avós paternos. Futuramente, casa-se com Emília de Castro e tem 2 filhos. Essa foi um dos mais importantes escritores portugueses da história. Ele foi um grande crítico à sociedade, ao clero e à própria pátria. Cursou direito e exerceu advocacia e jornalismo. E esse último fez ele ter contato com a realidade do seu país. Em Lisboa, revelou-se como escritor no folhetim Gazeta de Portugal. E a partir daí escreveu diversas obras como O Mistério da Estrada de Sintra, Os Maias, As Cidades e as Serras, O Egito e a Ilustre Casa de Ramírez. Essa doente morreu em agosto de 1900, na sua casa perto de Paris. Agora vamos falar dos personagens do livro. O protagonista é o Jacinto, um português que morou na França e reencontrou a felicidade em Portugal. Entusiasta da vida urbana, das inovações tecnológicas e da ciência, mas isso muda durante a história. José Fernandes é o narrador personagem, amigo de Jacinto desde a época de estudante, testemunha das mudanças do amigo durante a história. Cintinho é o pai do Jacinto, o Grilo é o criado de Jacinto por toda a vida, a Joaninha é a camponesa, prima de José Fernandes e tornou-se esposa de Jacinto. A Madame Coulomb, prostituta de luxo com quem José Fernandes mantém um caso amoroso. Os amigos de Jacinto em Paris são considerados hipócritas e tem um destaque para Madame Diório, que era amante do Jacinto. Já os amigos da Serra são sinceros e rejeitam o Jacinto por associá-lo ao absolutismo miguelista. O livro inicia contando sobre a origem de Jacinto, cujo avô era leal a Dom Miguel e quando Dom Miguel foi exilado, ele o seguiu e permaneceu na França. Quando Jacinto nasceu, ele era como um grande destaque em todos os sentidos, na escola, na amizade, e era considerado invejável, o príncipe da grande aventura. O narrador é José Fernandes, que é um português que vive na França para concluir seus estudos. Jacinto possui sua filosofia de vida, que consistia que a supremacia do homem, a cidade, seria a verdadeira felicidade, e no campo, serras, a vida seria irracional, infeliz e primitiva. Um dia, José Fernandes recebe a notícia que seu tio quer que ele volte à sua terra natal para cuidar das propriedades. Fora considerado por Jacinto um atestado de óbito. Após 7 anos, José Fernandes reencontra Jacinto em Paris com a mesma elegância e com as maiores inovações tecnológicas, como elevador, eletricidade, telégrafo. Quando Jacinto explica a José Fernandes todas as inovações tecnológicas de sua casa, ele o explica com desgosto. Por causa de um tuque que tivera uma pesca bem sucedida de um peixe raro e queria celebrar, há uma festa na casa de Jacinto. O narrador relata que os convidados mostraram falso interesse na tecnologia. E na hora de servir o peixe, ele fica preso no elevador e os convidados tentam pescá-lo. Jacinto recebe a notícia que houve um deslizamento de terra em sua propriedade em Portugal. E uma igrejinha onde guardar os restos mortais de seus avós foi junto. Quando a igrejinha é reconstruída, para surpresa de José Fernandes, Jacinto decide ir a Tormes. Então passa-se um período de preparação para tornar o Lar das Serras habitável ao mesmo nível da de Paris, contratando transportadoras. Porém, na viagem, a bagagem de ambos se perdeu, e nada do que havia mandado havia chegado. A falta de conforto incomodou Jacinto, e ele decidiu ir a Lisboa assim que possível, mesmo que as belezas do campo o agradassem. No dia seguinte, José Fernandes iria até sua tia e mandaria uma ajuda de roupas e itens ao seu amigo. O narrador recebe as malas perdidas e tenta contatar Jacinto, que não respondia. Então ele vai até a propriedade, onde o encontra renovado, disposto e animado, com outra filosofia de vida, que valoriza a natureza e as criações. Ele até mesmo tinha desejo de agir na natureza, como plantar, criar animais e construções. Em um dia que estava Zé Fernandes, Silvério, o procurador Jacinto e Jacinto
para resolver uns assuntos sobre suas terras, uma tempestade cai e, aguardando a passagem, Jacinto se espanta ao ver a tristeza e a pobreza em um lugar belo e decide empenhar-na naquela realidade, como médicos, aumento de salário e etc. O narrador percebe que Jacinto recupera o gosto pela civilização, já que com todas as obras realizadas que mexiam na economia daquele local, as pessoas que moravam ali até viam como político. Em um dia, os dois partiram a Flor de Malva, residência do tio José Fernandes. No meio do caminho, ambos foram à taberna e encontraram um velho que viu Jacinto como pai dos pobres e também como uma reencarnação de Dom Sebastião. Chegando lá, Jacinto se encanta pelo local e pela Joaninha, na qual se casa e tem 2 filhos. Anos após, há a instalação de alguns itens modernos, porém mantém-se em equilíbrio, já que Joaninha valorizava as terras. Mesmo que Jacinto queira visitar sua casa em Paris para que seus filhos conheçam a civilização, Joaninha o convence de permanecer. Então, José Fernandes retorna à casa e viu as mesmas coisas, na mesma superficialidade, na qual tudo se baseava em lucro e gozo, e percebeu que tudo, em algum momento, seria considerado uma velharia quando algum dia fora considerado moderno.